Bom dia a todos, na paz do Senhor. Eu sou Mana Albuquerque e este é o Despertar com Jesus. Hoje é 18 de setembro de 2020 e Deus tem uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6 e o versículo 4 a seguir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe de Deus a bênção. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Aleluia! Glória a Deus! Esta palavra, ela nos faz uma pergunta, nos faz pensar. Pergunto a você que está assistindo o Despertar com Jesus: pode um verdadeiro cristão perder a salvação? Outras passagens no Novo Testamento indicam que os verdadeiros fiéis possuem a segurança eterna. Se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 39 ao 49, que nos deixa muito claro que a vontade de Deus é que nenhum se perca. E sempre no livro de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29, também Jesus diz que as ovelhas conhecem a sua voz e que elas os seguem. E que aqueles que os seguem terão a vida eterna e jamais perecerão. Não sofrerão a morte eterna. Não sofrerão o dano eterno. Quando a palavra de Deus diz que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, parece exprimir a autêntica experiência de conversão cristã. Alguns interpretam essa palavra como um argumento mais forte que comprova a impossibilidade de restabelecimento da salvação, caso fosse possível perder a salvação. Aleluia! Quando Jesus, Ele nos salvou, quando Jesus derramou o seu sangue inocente na cruz do Calvário, foi para que nós tivéssemos a salvação eterna. Porém aqui, para nós termos a garantia da salvação, nós precisamos aceitar esta condição, que é de andar com Jesus. Quando a palavra de Deus diz lá no livro de João, no capítulo 10, o versículo 27, que já mencionamos, que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e o seguem. Há uma condicional aqui para termos a salvação eterna. É preciso que tenhamos a consciência de que devemos andar com Jesus, de seguir o bom pastor que é Cristo. Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, porque muitos ouvem, muitos têm acesso. Na verdade, todas as pessoas, através da internet, que vem atingindo os lugares mais remotos da terra, todas as pessoas estão tendo o privilégio de acessar a palavra de Deus pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Só que nem todas seguem a Cristo. Só que nem todas tomam a decisão de andar com Jesus. É aí que está a condicional
para termos acesso à vida eterna. Como diz no versículo 7, que a terra que recebe toda a chuva que cai sobre ela, à medida que a terra ela vai sendo encharcada pela chuva que cai, ela passa a produzir os frutos. As árvores passam a ter as suas raízes hidratadas, as raízes começam a se aprofundar neste solo, e é onde começa a dar os frutos viçosos. É assim na nossa vida espiritual. Quando nós ouvimos a palavra de Deus ela desce ao coração. E quando a palavra de Deus ela desce ao coração, ela produz frutos de arrependimento. É aí que nós passamos a produzir os frutos do Espírito Santo. Passamos a amar os nossos inimigos. Passamos a ter paz em meio às guerras. Passamos a ter a alegria do Espírito Santo por mais que estejamos passando por momentos de luto. Passamos a ser benignos. No livro de Gálatas, nos fica muito claro quais são os frutos do Espírito Santo. A pessoa que tem os frutos do Espírito Santo, ela não mais vive pela carne, ela não mais age pelo seu querer, mas ela age através do Espírito Santo que nela habita. Esse é o segredo para herdarmos a preciosa salvação. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela nos deixa muito claro. Quando Jesus disse que ninguém arrebatará as ovelhas das suas mãos, somos nós os únicos culpados de sairmos da presença de Deus. Quem sabe você vem culpando as pessoas que cercam a sua vida, ou quem sabe você tem culpado o inimigo da sua alma. Quero dizer a você que a palavra de Deus é muito clara quando diz que nada nos separará do amor de Deus. Não é a altura, não é a profundidade, não é a morte, não é a vida. A palavra de Deus é muito clara que nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus. O que se nos separa de Deus são as nossas atitudes, somos nós que nos afastamos de Jesus, pois Jesus também disse: não deis lugar ao diabo. Então não culpe o inimigo da sua alma pelos seus erros. Não culpe o inimigo da sua alma por você estar afastado de Jesus. Porque um dia Satanás ele pode ter entrado na sua vida, bagunçado tudo, mas porque você deu lugar a Satanás. Não dê lugar a Satanás. Quando o verdadeiro cristão não dá lugar a Satanás, mas vive a palavra de Deus, a salvação é garantida. A salvação passa a ser eterna, aleluia. Nada e ninguém pode te afastar do amor de Deus. Não é a sua família que vai afastá-lo do amor de Deus. Não é os seus irmãos que vão afastá-lo do amor de Deus. Não é o seu pastor que vai afastá-lo do amor de Deus. Não são os seus colegas de faculdade que irão afastá-lo do amor de Deus. E nem o próprio Satanás, que é o maior inimigo da sua alma, é capaz de afastá-lo do amor de Deus. Se não dermos lugar, Satanás não tem poder de tocar na sua alma, aleluia. É preciso viver a palavra de Deus dia após dia, andar nela, andar no caminho que é Cristo, para termos uma terra viçosa, para que nós venhamos crescer na presença de Deus e crescermos as nossas raízes, nos aprofundar na palavra de Deus. É só assim que nós iremos alcançar a salvação. Caso contrário, seremos
como uma terra seca, que produz espinhos, que produz abrolhos. E a palavra de Deus diz que terra que produz espinhos, terra que produz abrolhos, ela é reprovada por Deus e está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Quem sabe você vem produzindo os abrolhos, você vem sendo espinho na vida da sua família, você vem sendo espinho na vida do seu próximo, do seu irmão, do seu pastor. Quem sabe você vem sendo espinho na sua congregação. Eu quero dizer a você, na autoridade de Deus esta manhã, mude a sua atitude. Troque aquilo que você está colocando na sua terra. Passe a colocar um adubo para que essa terra venha engordar, para que essa terra venha produzir frutos dignos de arrependimento. Não fique produzindo espinhos. Não fique produzindo abrolhos. Não fique com as obras da carne acesas em você, a tal ponto de ferir as pessoas, machucar o seu irmão, machucar o seu próximo. Ser uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. Pare de colocar, de alimentar essa terra com coisas ruins, porque jamais produzirá algo bom para a glória de Deus. Mas hoje Deus vem através da minha vida para dizer a você: mude as estratégias na sua vida espiritual, passe a viver a palavra de Deus, mas viva ela de Gênesis a Apocalipse. Não pegue para você somente aquilo que lhe convém, aquilo que é bom você pega para você. O Salmo 91 você abraça, mas quem sabe um livro que exorta você à vigilância, você já não quer ler, você já não quer seguir. Mas eu quero dizer a você que para ter a salvação eterna é preciso viver a palavra de Deus, toda ela. É preciso andar com Jesus, é preciso ser ovelha, porque a ovelha ela não fica sozinha pelo caminho, mas ela acompanha o rebanho e ela é guiada pelo pastor, ela ouve a voz do pastor, ela obedece o pastor. Não queira ser um bode, mas seja ovelha. Só assim nós iremos alcançar a salvação. Só assim a salvação é garantida. A salvação ela é garantida para o verdadeiro cristão, para aquele que vive dia após dia na presença de Deus. Não é fácil andar com Jesus. Não é fácil viver a palavra de Deus, praticar ela é difícil. Eu digo a você que não é fácil, é muito difícil. Para nós seres humanos é impossível viver a palavra de Deus. Por isso que quando tomamos a decisão de aceitar a Jesus, precisamos tomar cuidado e zelo para manter o Espírito Santo dentro de nós, porque é somente através dele que nós teremos a força para viver a palavra de Deus. Não pense você que sem o Espírito Santo você consegue viver a palavra, porque não consegue. É preciso andar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é sensível. Se você ferir o Espírito Santo hoje, ferir amanhã, ferir depois, ele vai abandonar a casa. E casa abandonada fica suja. E casa suja é morada de demônios. Não pense você que o Espírito Santo habita onde há uma boca suja, onde há olhos impuros, onde há mão suja pelo pecado. O Espírito Santo não habita. Habitarão os demônios, a presença de Satanás. Mas hoje Deus usa a minha vida para lhe dizer: limpa essa casa, bota a tua casa em ordem, purifica esse coração, pois eu quero
fazer morada, diz o Senhor, mas é preciso limpar, é preciso atitude. A atitude precisa partir de nós. Nós precisamos tomar a atitude de limpar a casa. A nossa alma, o nosso coração, a nossa vida é templo do Espírito Santo. E o dia que esse templo, que essa casa terrestre tombar, a nossa alma ela vai voltar para casa. E qual casa que você quer que a sua alma volte? Que volte para Deus, ou que desça às profundezas do inferno e você passe uma eternidade de tormento. O evangelho não é brincadeira, o evangelho é coisa séria e você precisa entender. Jesus, ele pagou um preço muito alto, ele morreu na cruz do Calvário, verteu até a última gota do seu sangue, foi ferido, foi esbofeteado. Sua trajetória aqui na terra foi difícil, foi dura, que nem todos nós, todos juntos, seríamos capazes de viver aquilo que Cristo viveu sozinho por nós. Deus entregou o seu único filho, Jesus, para morrer pela minha e pela sua vida, para que nós tivéssemos vida eterna, andar no caminho, não para viver uma vida desregrada, religiosos como fariseus hipócritas, que vivem a julgar todo mundo, a murmurar do seu irmão, a levantar calúnias. Jesus não veio para isso. Jesus veio para que nós tivéssemos o seu Espírito Santo. Pois foi isso que aconteceu quando Jesus subiu ao céu de glória. Ele enviou o seu Espírito Santo para fazer morada no meu e no teu coração, aleluia. Para que nós tivéssemos as obras do Espírito Santo em nós, para que nós levássemos a sua preciosa presença, para que pudéssemos vencer o mundo também. Não pense você que você vai vencer as tentações da vida, que você vai vencer este mundo andando de qualquer maneira, tendo uma vida religiosa, que quem sabe vá todos os dias à igreja, mas está vazio, está seco, não tem presença. Os frutos não existem mais, mas são espinhos e abrolhos que ferem as pessoas. Mas em nome de Jesus, aproveite a oportunidade que Deus te dá neste dia e comece a frutificar para a glória de Deus. Não seja espinhoso, mas seja uma árvore frutífera, para que os frutos sejam colhidos para a glória de Deus. Tenha uma vida pautada na palavra de Deus. Carregue a presença do Espírito Santo. Dê frutos. Dê frutos do Espírito Santo. Não aceite menos que isso para a sua vida espiritual. Não aceite viver uma vida mesquinha, pobre, miserável para com Deus. Mas renove a sua aliança, faça um pacto com Deus e peça ao Senhor. Peça a Deus para fazer morada no seu coração, mas tome atitude de mandar esse lixo todo embora. Tome atitude de repreender esses demônios que têm feito morada dentro de você. Pois onde não há a presença de Deus, onde não há os frutos do Espírito Santo, ali Deus não está. Renove a sua aliança com o Criador. Renove a sua aliança com Deus. E receba a grandiosa salvação. E tenha a garantia da salvação eterna. Quando os seus olhos se fecharem nessa terra, você terá certeza de que se encontrará com Deus. Faça o que diz a palavra de Deus, e quando você fechar os olhos nessa terra, você se encontrará com o Criador, aleluia. Mas viva a palavra de Deus, porque este é o único jeito para você herdar e ter garantida a salvação, aleluia. Não perca a oportunidade de renovar sua aliança. Não perca a oportunidade de aceitar a Jesus
hoje. Não perca a chance. Quem sabe hoje é a última oportunidade que Deus te dá. Não despreze. Não despreze. Quem sabe você tem vivido de maneira religiosa. Quem sabe você é cristão desde que nasceu, como um dia eu fui, mas nunca teve uma experiência poderosa na sua vida. Eu digo a você, eu nasci num lar cristão, filha de crente, mas nunca fui crente. Sempre fui religiosa, hipócrita, mesquinha. Mas um dia eu tomei a decisão e disse ao Senhor que eu não aceitava mais aquela vida miserável. Eu não aceitava mais aquela vida pobre para com Deus de religiosa. Ia na igreja, cantava, dobrava os joelhos. Eram rituais acima de rituais. Orar para comer, orar para dormir, orar para levantar. Temos que fazer sim, mas não como ritual. Não porque nos ensinaram, mas porque Deus nos toca a fazer. Só assim viveremos as coisas poderosas do reino de Deus. Eu garanto a você que quem vive na presença de Deus, de todo o coração, que vive a palavra, vive coisas grandiosas, vê milagres acontecer, vê doenças ser retiradas do teu corpo a olho nu, aleluia. Vê Deus te falar no teu ouvido. São muitas as pessoas, muitas mesmo, que falam com Deus, mas eu garanto a você que são poucas as que ouvem Deus falar no ouvido. Quem sabe você nunca ouviu Deus falar no seu ouvido? Quem sabe você nunca teve momentos com Deus em que você não conseguiu orar, mas só chorar de tanto que Deus falava ao teu coração? Quero dizer a você que só é possível para quem vive a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus e viverás o extraordinário de Deus ainda nessa terra. Deus tem coisas grandes para fazer na minha e na sua vida, mas é preciso viver a palavra de Deus por completo. É preciso renunciar mais. Vivemos um evangelho falso, um evangelho fraco, onde ninguém renuncia a nada. As pessoas não renunciam mais à fome para levar um jejum, uma consagração diante de Deus. Jejum uma vez na semana e acham bastante. Deus quer mais de nós. Para termos experiências extraordinárias com o Criador é preciso muito mais. É preciso orar muito mais. A oração que você faz diariamente é muito pouco. É preciso fazer mais. É preciso querer o extraordinário de Deus. Jesus disse que nós faríamos milagres muito maiores que os seus. Pare para pensar nisso que Jesus falou. Mas isso é possível sim. Mas nós precisamos viver uma vida em constante oração, em constante renúncia. Renuncie o seu sono, renuncie a sua fome, renuncie o seu tempo de passeios. E verás Deus fazer coisas gloriosas na tua vida e através da tua vida, para a glória de Deus. Mas queira viver a palavra na essência, naquilo que é. Não tire uma vírgula, não tire um acento sequer. Viva exatamente como é a palavra de Deus. Viva exatamente como é a palavra do Senhor. E grandes coisas Deus fará. Frutos gloriosos produzirás para a glória de Deus. Almas se renderão a Cristo. Vidas serão curadas, libertas através de você. Mas queira viver mais do reino de Deus. Não aceite essas migalhas que você tem vivido. Queira mais unção, queira mais oração, queira mais jejum, queira mais renúncia. E a glória de Deus se manifestará na tua vida, na tua casa. Aqueles que duvidavam de você passarão a contemplar a glória de Deus na tua vida. Muito provável que não entenderão nada, pois nunca viveram o mais profundo de Deus. Não interessa. O que interessa a você é o que Deus está fazendo na sua vida, não o que estão pensando ao seu respeito. Produza frutos dignos de arrependimento e verás a glória de Deus na tua casa. Obedeça a voz do Mestre, assim como Simão Pedro obedeceu e teve uma vida transformada para a glória de Deus.
Não desista do teu milagre, não desista da tua salvação. Foi a preço de sangue, aleluia. Deus tem coisas grandes para fazer, mas para que coisas grandes de Deus aconteçam na minha e na tua vida, é necessário grandes sacrifícios, e vale a pena, eu garanto a você, porque Deus se manifesta de maneira singular na vida daqueles que decidem viver a palavra de Deus. Não perca a salvação. Não troque a sua salvação pelos pratos que o mundo oferece. Mas frutifique. Seja uma terra que recebe a palavra de Deus e que depois essa terra, bem adubada pela palavra de Deus, ela produz frutos. Com raízes profundas, esta árvore que serve para alimentar gerações. Que os seus frutos sirvam para alimentar pessoas ao seu redor. Que os frutos sejam para alimentar sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, e que vejam a glória de Deus na sua vida e queiram ser como você. Viva de uma maneira tão intensa para Deus, que quem olhar você venha dizer: eu quero ser como esse homem, eu quero ser como essa mulher. Porque verão Cristo em você, verão Cristo nas tuas atitudes. Mude a sua vida hoje. Mude a sua vida hoje para a glória de Deus. Quero orar por você, com você. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença santa e poderosa, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome para todo sempre. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, para dizer o quanto que somos gratos pelo Teu grande sacrifício lá na cruz do Calvário. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Não somos merecedores do Teu amor, mas o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos por tudo, ó Deus. E neste momento, ó Pai, queremos, ó Deus, andar na Tua presença o mais perto possível de Ti, Jesus, para que a nossa salvação seja garantida, para que a nossa alma esteja segura em Ti. Nos ensine, ó Deus, a cada dia andar na Tua presença. Nos ensine, Jesus, a viver em constante oração, em vigilância, para que a nossa salvação esteja segura em Ti. E que venhamos de consequência, Senhor, produzir frutos para alimentar pessoas ao nosso redor, para que venhamos alimentar pessoas e essas pessoas alimentem mais pessoas, e venhamos ganhar almas, para que o Teu reino venha crescer. Que venhamos, Jesus, ser canal de bênção, que venhamos ser armas poderosas para desarmar o inferno, que venhamos ser, Jesus, instrumentos poderosos nas Tuas mãos, para que o inferno venha se esvaziar e o reino de Deus venha crescer para a glória de Deus. Em o nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome do Senhor. Amém.